Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, da qual nós estamos estudando livro de Apocalipse. Estamos analisando as cartas na qual Jesus mandou João, seu discípulo amado, escrever para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Hoje eu quero concluir essa carta falando sobre a 7ª carta, a carta para a igreja de Laodiceia. Vamos ler então o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, que vai até o versículo 22. Está escrito assim: ao anjo em Laodiceia, escreve assim, declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano Criador, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dize: estou rico, conquistei muita riqueza e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquiras de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueça a roupa branca, para que possa cobrir tua vergonha, tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio para ungir os teus olhos e possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo todo quanto amo. Sê, pois, diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai do seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Muito bem, amados, hoje eu li na Bíblia King James. Para concluir, provavelmente ainda gravarei mais uma mensagem para concluir as cartas do livro de Apocalipse. Mas hoje, amados, eu quero chamar a vossa atenção para este capítulo referente a esta carta. Vamos, antes de fazer qualquer comentário, quero apresentar para você esta cidade. Qual é Laodiceia? Uma igreja autossuficiente. Esta cidade inicialmente chamava-se Deápolis e Roas. Foi construído no período de 261 a 246 a.C. por Antíoco II. Ele é chamado de Laodiceia em homenagem à sua esposa, que chamava-se Laodice. A igreja de Laodiceia é mencionada na carta de apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele escreveu: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, é a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida a igreja de Laodicense e dos de Laodiceia, lede-os igualmente perante vós. Colossenses capítulo 4, verso 15 e 16.
Ao que o texto indica, amado, Paulo teria escrito também uma carta à igreja de Laodiceia, mas esta provavelmente se perdeu, pois nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Então, eu quero agora, amados, convidar vocês. Essa é a última carta, é a 7ª carta. Ela é escrita para uma igreja, a Laodiceia. É a última das 7 igrejas. Ela cobre um período da história da igreja em que o nosso sumo sacerdote celestial, Jesus, leva a cabo o seu ministério de juízo logo antes da sua volta em glória. Jesus iniciou seu ministério como sacerdote logo após a sua ascensão, de acordo com a profecia das 2300 tarde e manhã, no ano de 1844. Ele começou a oficial também como sumo sacerdote. Isto são fonte que eu posso dizer para vocês, tirado de estudo teológico. Então, não são pensamentos meus. Estou dando data escrita por estudioso. Embora Jesus esteja no santuário celestial, intercedendo e julgando seus filhos, o estado espiritual dos membros da igreja de Laodiceia é de profunda dormência, de uma profunda letargia. O Apocalipse se descreve como, dentro do Apocalipse, essa igreja se descreve como sendo uma igreja morna, e a menos que muda de atitude, atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, que está no livro de Apocalipse 3, versículo 18, serão rejeitados, ou seja, vomitados pelo próprio Senhor. O que está ocorrendo, amados, eu quero deixar bem claro para vocês. Não é o que está ocorrendo nos dias atuais. Igreja grande templos, mas igreja vazia espiritualmente. É isso que está ocorrendo, amados. Vamos analisar bem isso. O versículo 14 até o versículo 22, Laodiceia era a última e a pior das 7 igrejas da Ásia. Aqui o nosso Senhor Jesus se apresenta a si mesmo como sendo o Amém, quer dizer, o final, sendo o final de todas as coisas. Você não encerra a oração ao dizer Amém? E Jesus aqui apresenta para essa igreja como se final de tudo. Se apresenta a si mesmo como o Amém, um constante e imutável fim em todos os seus propósitos e promessa. Se a religião vale de algo, eu não sei, amado. O que o ser humano religioso, simplesmente religião não tem poder de salvar. O que vale para o Senhor Jesus é o genuíno servo. Cristo espera que os homens sejam fervorosos quanto a que professa a doutrina do Evangelho e não são nem frio nem quente. Vive uma vida sem nunca mudar de atitude. Talvez, se você esteja vivendo assim, amados irmãos, é necessário você refletir. Salvo que o Senhor Jesus quer fazer com esta igreja. Que essa igreja se arrependa, amado. Então, que seja, para que eles não sejam indiferentes nas coisas necessárias ao mundo espiritual. Quentes, se você for quente, diz ele, você não é quente nem frio, disse ele para a igreja de Laodiceia. Se as coisas
de menor importância para você, não tem valor nenhum, parece, para Jesus tem muito valor. Então, o Senhor Jesus, Ele promete um castigo para aqueles que continuam nessa vida morna, não é nem quente nem frio. Eles darão uma falsa impressão de cristianismo. Nos dias atuais nós temos visto isso, amado, como se for uma religião, como se fosse uma religião pura, mas Jesus está dizendo que é uma religião ímpia, enquanto os outros concluirão que permite uma satisfação real, ou ao contrário, a sua profissão de fé os colocaria em tal ponto que o coração dessas pessoas não estaria dando valor às coisas espirituais de Cristo, e não estaria tão disposto a procurar a verdadeira felicidade no mundo celestial, no reino celestial. Uma causa dessa indiferença é que na religião da atualidade existe muito orgulho, existe muito engano dentro da própria religião, amado. Os pastores, os bispos, os sacerdotes estão enganando a ovelha do Senhor, e estão enganando a si mesmo, porque dizem que eles são ricos, nós estamos prosperando. Hoje a doutrina da prosperidade é tão difundida que todos os cristãos querem ser prósperos. A doutrina de prosperidade tomou lugar da doutrina da salvação, tomou lugar da doutrina da santificação. Hoje existe grande templo pregando batalha espiritual, doutrina da prosperidade, mas esqueceram de pregar o arrebatamento da igreja, esqueceram de pregar a salvação, esqueceram de pregar que é necessário ser santo como Deus é santo. Então, eles pensam de si mesmo como se estivesse próspero, nada nos falta. Se ele olha para um irmão que é pobre, ele diz: esse coitado não é servo de Deus. Ele não é servo de Deus porque é pobre. É isso que as grandes igrejas têm feito da atualidade, amados. E Jesus disse: você que dizem ser rico, vocês são pobre, miserável. Vocês precisam de misericórdia. Quanto cuidado devemos ter para não enganar a nossa própria alma, amados. Desculpe, irmãos. Devemos ter muito cuidado para não enganar a nossa própria alma, para que nossa alma não vá para o inferno, amados. O inferno está escancarado. Há muitos que pensam que vai tudo bem, enquanto no caminho ao céu está muitas vezes somente ligado nas coisas terrenas. Então, amados, vamos nos aproximar de Deus. Que não sejamos entregues simplesmente a bajular a Deus com nossos lábios e a enganar a nós mesmos. Então, precisamos voltar para a genuína palavra da vida. Precisamos parar de ser orgulhoso. Precisamos voltar a amar ao Senhor da maneira como Ele quer que nós amemos. À medida que a nossa vida volta para a nossa carnalidade. As pessoas da igreja de Laodiceia eram uma igreja, mas era uma igreja carnais, uma igreja formais, uma igreja que estava num estado lastimável, era uma igreja que estava passando por um estado miserável, da pior espécie, pois eram ricos, mas eram pobres de almas, era pobre de espírito, era pobre, e realmente pobre quando dizia e pensava que eram ricos.
não podia ver seu estado, o seu caminho, o seu perigo, mas pensava que vivia uma vida genuína para Deus. Não tinha o manto da justiça, nem da santificação. Estava nu, diz o Senhor. Você está nu, diz o Senhor. Pecado que estava sobre ele é a vergonha. A justiça deles não era senão o trapo de imundícia. Trapo que não cobria. Trapo de imundícia que o contaminavam. Estava nu perante os olhos do Senhor Jesus, sem casa nem teto, porque, mesmo se declarando rico, não tinha certeza daquilo que iria ocorrer após a vinda do Senhor, porquanto estava sem Deus. Era um religioso. O único em quem a alma pode achar repouso é a seguridade em Cristo. E Cristo agora aconselhou bem a esta gente pecadora, dizendo a eles que eles aceitam o seu conselho, porque todos que não aceitam devem perecer em seus pecados. Cristo lhe deixa bem claro, amados. Cristo deixa bem claro onde pode obter a verdadeira riqueza e como pode tê-la. Deve deixar alguma coisa, mas nada de valor. E isso é só para dar lugar e receber a verdadeira riqueza. Abandone o pecado. Abandone a confiança em si mesmo, para que possa desfrutar a graça, ser cheio novamente do Espírito Santo de Deus, ser revestido com o tesouro oculto dos céus. Jesus diz para eles que eles devem receber de Cristo esta roupagem branca, que eles devem adquirir com Cristo, roupa branca para cobrir a sua própria nudez. Eles precisavam agora ser purificado, a sua própria justiça imputada para a justificação, e a vestidura da santidade, a própria santificação. Que ele se entregue à sua palavra, ao seu Espírito, e os seus olhos serão abertos para que veja. Jesus disse: adquira comigo colírio, para que vocês vejam seu estado lastimável. É isso que Jesus diz. Jesus está falando para a igreja da atualidade, amados. Jesus está falando para a igreja deste século, que se dizem rico, que se dizem abastado, que prega a doutrina da prosperidade, mas são pobre e miserável. Estão afastando-se do caminho da verdade. Jesus convida essa igreja para que adquira com ele colírio, para que eles possam ver o caminho novamente. Essas pessoas estão caminhando para um caminho onde seu final é triste. Amados, examinemos novamente a palavra de Deus. Vamos seguir pela própria regra da sua palavra e oremos com fervor pelo ensinamento do seu próprio Espírito Santo, para que tire a nossa soberba, os prejuízos e as concupiscências carnais, que arranque dos nossos corações todos os pensamentos pecaminosos. Precisamos, amados, ser revestidos, precisamos compreender, ter a compreensão exata da palavra, da própria palavra de Deus. Como sinais do seu amor por sua alma, Cristo ficou fora e chama pelo tratamento, dizendo: eis que estou à porta. Eis que estou à porta, diz o Senhor. Abra a porta do teu coração, para que eu possa entrar e cear contigo, festejar contigo, para que você possa festejar, para que eu possa consolar você, diz o Senhor, para essa igreja que está afastando-se da verdade, do caminho da salvação. A igreja precisa compreender isso, amados, senão a igreja sofrerá a consequência. Jesus diz ao anjo da igreja de Laodiceia: escreva:
Estas são as palavras do Amém, o testemunho fiel e verdadeira e soberano da criação de Deus. A mensagem ao povo da Laodiceia é de origem divina. Jesus se identifica como o autor da mensagem, declarando ser o fim, o Amém. Aquele que cumpre essa promessa é o soberano, é o próprio soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, diz ele. Sei que você não é frio, sei que você não é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você mesmo, sendo morno, e não é frio, e não é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Veja, amado, o verso identifica 3 grupos de pessoas por sua temperatura, frio, morno e quente. Simbolicamente, podemos interpretar que os que estão aprovados por Deus sejam quentes, enquanto os frios, ele ainda pode esquentar, mas e os mornos? Estes estão desaprovados. Este, entretanto, é considerado que não são carta fora, carta que não serve, não havia sido identificado, pois apenas 2 grupos pode agora haver 3, porque havendo o frio ele pode esquentar, mas o morno a tendência a esfriar. Então é isso que Jesus fala. Então precisamos entender que temos neste povo, no período de Laodiceia, é um período da atualidade, amado. Uma batalha pelos mornos, as pessoas que ainda não se decidiram ao lado de Deus, nem é contra, são as pessoas que dizem que todo caminho leva a Deus. As pessoas dizem, toda religião leva a Deus. Eu não preciso, porque eu sei que Deus é bom. São essas pessoas que são morno, não são nem quente nem frio. Entretanto, os que também não tomarem o partido estarão perdidos. Ou seja, as pessoas que não se decidirem racionalmente ao lado de Deus, ou racionalmente ou acidentalmente, estarão perdidos. Você diz, o Senhor Jesus fala no versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável e digno de compaixão, pobre, cego, que está nu, diz o Senhor. Muito nesse período se considera ricos, amados. A igreja é grande, autossuficiente e creem não precisarem de nada. De fato, caminhamos para um momento em que o cristianismo é a maior religião do planeta. As igrejas possuem faturamento bilionários. Isso nós temos visto pelas reportagens. Pastores que são presidente de ministério andando de jatinho de um lado para outro, são donos de vastas fazendas e mansões, andando somente em carro de luxos. A igreja da atualidade, amados, são igreja bilionária. Os templos são os maiores amostra da engenharia moderna, quer seja por seu tamanho imenso ou por sua tecnologia e conforto. Existe muita organização, mas pouca misericórdia. Muito dinheiro, mas muita pobreza de espírito. Existe muita riqueza, mas almas perecendo. Nenhuma benefício essas igrejas têm feito em prol dos seus membros que necessitam de ajuda. Dou-lhe, diz o Senhor, no versículo 18, dou este conselho,
compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupa branca e vista-se para cobrir sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja bem, amados, Jesus apela para esse povo. Jesus está apelando para nós da atualidade, amados. Abra seus olhos. Pare de ficar correndo atrás de prosperidade. Pare de fazer templo luxuoso, mas use da misericórdia, diz ele. Período que Jesus está dando para cada um de nós, para que venhamos arrepender, para que busquemos sim a riqueza do reino dos céus, que venhamos vestir-se com a justiça de Cristo, para cobrir a nossa própria vergonha e nudez. Unja os olhos a fim de ver toda a verdade. Eis que Cristo está à porta. Esta é a última oportunidade à humanidade a se chegar a Cristo, amados. Nós estamos vivendo o período do fim. Jesus diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-se com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem, amados. Quero encerrar aqui dizendo que esse povo, no período da carta da Laodiceia, foi um período de muito mais complexo do que se apresenta. Existe uma mensagem de apelo a ser realizado às pessoas existente tanto nesse período como os outros períodos. Não seja morno, não seja um cristão que se opõe ao cristianismo. O grupo que subirá para o céu será somente aqueles que são selados pelo Espírito de Deus. No período da Filadélfia tem missões de levar a verdade a todo que ainda não se decidiram, pois eis que o dia da expiação chegou. E agora o Senhor Jesus chama cada um de nós a olharmos para Ele, a buscarmos a Ele. No dia da expiação, muito irão clamar, pedir pela misericórdia, mas será muito tarde. A sétima carta, ele também faz representação ao sétimo selo. Apresenta-se com muito mais detalhe o que ocorre após o cumprimento da mensagem da Laodiceia. Então, eu estarei no futuro mais próximo falando sobre os 7 selos de Deus. Eu estarei comentando o capítulo 4, o capítulo 5, separadamente, e depois entraremos no selo, já falando sobre os selos, a abertura dos selos, para compreendermos o que realmente as 7 cartas têm a ver com os 7 selos do livro de Apocalipse. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amados, diletos irmãos, presbítero Gregório não tem conhecimento aprofundado sobre escatologia, mas o pouco que eu conheço estou transmitindo para vocês. Se alguém um dia chegar, trouxer algo mais aprofundado, acredite, porque essa pessoa estudou para vos trazer. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.